Estamos iniciando mais um programa Meditações, Ponto de Partida, seu companheiro de todas as manhãs, sempre com uma reflexão da Palavra de Deus e tirando lições para o nosso dia a dia. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e também aos domingos, às 8 horas da manhã, onde nós temos um pouco mais de tempo e a gente discute um pouco mais um tema específico da Bíblia. Muito bem, eu quero convidá-los mais uma vez a ficar atento a essa revista. Essa revista aqui é um oferecimento aqui do programa, você pode tê-la gratuitamente, não é? A revista Ponto de Partida, que é um guia de estudos da Bíblia. Você tem aqui a revista dividida por temas, são 14 temas, onde existem várias perguntas e você tem a oportunidade de poder então agora responder as suas perguntas através do próprio estudo da Bíblia. Você tem a pergunta, a resposta está lá no texto da Bíblia e você pode acompanhar, tá bom? Então, tá aqui a dica, se você quiser, basta você vir a esse QR Code aqui, fazer o seu pedido e você vai receber gratuitamente essa revista do programa Ponto de Partida. Voltamos então à abordagem das parábolas, certo? Durante esse período aqui nós estamos falando sobre as parábolas que Jesus usou em suas palavras, em seus ensinamentos, e hoje nós vamos falar de uma parábola que é bem interessante, que tem a ver com o perdão, que é a parábola do credor incompassivo. Ela está lá no texto de Mateus, capítulo 18, e você pode acompanhar comigo aqui, nos versos 22 em diante. Pedro, ali em algum momento, que era um dos discípulos de Jesus, fez a pergunta até quantas vezes deveria se perdoar. E aí Jesus responde, não é? A Pedro, porque ele pergunta assim, Senhor, a gente deve perdoar as pessoas 7 vezes? E aí então Jesus disse, não, 7 vezes não, 70 vezes 7. Em outras palavras, perdoar sempre, não é? Não apenas 490 vezes. Naquela época, existia várias questões em volta do perdão e Jesus usa essa parábola para trazer algumas lições à tona e tirar alguns preconceitos. Vamos ler então? Mateus 18, 22 em diante diz assim, Jesus respondeu, não te digo que você perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos a ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então os servos caindo aos pés dele, ou melhor, o servo caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Essa é a primeira parte da história. Só que a segunda parte da história fala de que esse que recebeu o perdão desse homem, que era o credor, ele também tinha outros que o deviam. E diz o texto, saindo porém aquele servo, que recebeu o perdão, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você deve. Então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia, tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou-o na prisão até que saudasse a dívida. Aqui a gente vê ele recebendo o perdão e ele não dando o perdão para aquele que também o devia. A gente vê aqui então uma atitude bastante estranha desse homem, porque ele aceitou o perdão, ele implorou pelo perdão, mas ele não quis dar o perdão. Isso é muito sério. Eu lembro de uma história que certa vez eu li quando criança, de um homem que estava num aeroporto de uma grande cidade por aí. E interessante que esse homem, ele estava procurando o seu portão de embarque e ele se assentou ao lado de uma senhora. Essa senhora havia comprado um pacote de bolacha em uma daquelas lojas de aeroporto e havia colocado na sua bolsa. E interessante que eles se assentaram um ao lado do outro, esperando cada um o seu voo. E de repente, aquele homem, ele pega, uma bolacha ali, E aquela mulher, ela fica bastante indignada. E ela pega outra bolacha como que dizendo, esse pacote é meu. E aí então ele novamente pega outra bolacha. E assim eles vão alternando. Um pega uma bolacha, outro pega outra bolacha. E a mulher fica muito indignada, porque ela pensa assim, o que ele está pensando? Porque ela estava com a bolacha ali próximo do banco, Ele está pegando a minha bolacha. Será que não está percebendo o que está fazendo? Será que ele não percebe de que ele não deve fazer isso?
E ela então, para mais uma vez mostrar que aquele pacote era dela, pega mais uma bolacha. E ele então agora, educadamente, pega a última bolacha do pacote, levanta e vai para o seu portão de embarque. Aquela mulher fica muito brava, porque ela pensou, ele pegou a minha bolacha, onde é que já se viu? E ela foi então agora em direção ao seu voo, ao seu portão, para poder entrar no avião. Para surpresa dela, e ainda muito indignada, ela entra no avião, se assenta na sua poltrona e abre a sua bolsa. Quando ela abre a sua bolsa, o que ela encontra lá? O pacote inteiro que ela havia comprado, intacto. E aí ela percebeu que na realidade não foi o homem que comeu a bolacha, mas sim a sua bolacha, mas sim ela que havia comido as bolachas do seu pacote. É muito fácil ver o erro dos outros, não é verdade? É muito fácil ver a dificuldade dos outros, mas Deus está convidando a nós olharmos também os nossos defeitos e perdoarmos uns aos outros. Por isso que Jesus disse que nós devemos perdoar. Se você tem alguém que precisa de perdão, ofereça o perdão. Quero lembrar a você que nós temos essa revista para você se aprofundar um pouco mais nesses temas da Bíblia. E se você quer realmente conhecer um pouco mais da Palavra de Deus, coloque aqui então a sua câmera e peça esse estudo bíblico através desse QR Code, ok? E não esqueça de uma coisa muito importante: seguir a Palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Perdoe sempre e também esteja sempre disposto a ajudar aquele que precisa. Um grande abraço e nos encontramos no próximo programa.